Prezadíssimo telespectador, está no ar mais uma edição do JE na TV, que é uma realização do Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo. Tema de hoje, imprensa sindical. E eu tenho a honra de receber Laura Capriglione. Tudo bem? Oi. Tudo bem, Fábio? Uma honra estar aqui com os engenheiros. Bom recebê-la aqui. Laura, para a gente falar desse tema, primeiro, dizer que existe aí uma dicotomia, né? Existe a imprensa sindical, que retrata os fatos sob um ponto de vista claro, que é ponto de vista do trabalhador, e existe a imprensa tradicional, que só pelos anúncios, né, que ela tem de que vive, a gente já sabe que não seria economicamente viável para ela tratá-los de outro jeito. Então ela tem um lado, né? Como é que se faz para que a imprensa sindical, que hoje é resistente, é militante, está se profissionalizando cada vez mais, ela surgiu lá nos idos da imprensa alternativa, quando existia aqueles jornais que eram jornais não oficiais, ou seja, era a batalha da contra-informação. Enfim, como é que essa imprensa se estabelece para rebater o discurso agigantado da grande mídia? Como é que se faz essa luta? Olha, eu acho que nós estamos vivendo um momento extremamente feliz do jornalismo, apesar de um monte de gente falar da morte do jornalismo, da crise do jornalismo. Eu acho, ao contrário, que nós estamos vivendo um momento de muito dinamismo no jornalismo. A gente está reinventando o jornalismo. Acho que a gente teve alguns momentos épicos assim, da história do jornalismo. A invenção dos tipos móveis pelo Gutenberg, depois a gente teve a imprensa tradicional, aí depois a gente teve a informatização da imprensa, e agora nós estamos vivendo a imprensa em rede, né? Eu, quando entrei na Folha, a gente estava trocando as máquinas de escrever pelos computadores. Foi uma revolução, isso permitiu que a gente agilizasse uma série de processos. Mas agora nós temos uma imprensa em rede. E eu acho que nós estamos vivendo um momento extremamente importante, porque acho que o fato é o seguinte: qualquer pessoa hoje dotada de uma máquina, de uma maquininha muito mais poderosa do que os computadores antigos, que é o celular, pode fazer a narrativa do que está vendo, do que está vivendo, do que está acontecendo. Mas eu acho que a gente hoje tem um grande desafio, que é o desafio da credibilidade, porque ao mesmo tempo a rede é uma terra sem lei, assim, mais ou menos, né? Quer dizer, tem alguns critérios mínimos, mas tem muita mentira na rede, né? A gente sabe que a rede tem boatos, uma pessoa pega uma foto da manifestação de 3 anos atrás e coloca agora como se fosse pega uma foto de manifestação de outro país e põe como se fosse a manifestação que aconteceu ontem. Enfim, eu acho que a grande batalha é a batalha da credibilidade. Então nós, e por que que nós estamos vivendo esse momento? Porque antes o monopólio da informação era dado, só quem tinha era a mídia tradicional. Então não tinha crítica esses fatos, né? Quer dizer, se a Folha publicava A, o Estadão publicava A linha e o Globo publicava A 2 linhas, é isso que a gente tinha, era essa a verdade. Agora você tem o cara que fala assim, olha, eu não tinha ninguém na manifestação. Aí você tem uma foto ali que está mostrando o que aconteceu. Um vídeo que está mostrando o que aconteceu. Você está fazendo a contranarrativa, você está mostrando outra coisa. Agora, o desafio, tanto para a imprensa sindical quanto para a imprensa alternativa e tudo, é o desafio da audiência, é conseguir chegar a milhões de pessoas, porque eles chegam a milhões de pessoas. Nós não vamos poder mostrar a realidade se a gente não aceitar o desafio de chegar a milhões de pessoas, e o desafio de ser ilhas de credibilidade. Ou seja, mentira, boato, o que for, não pode entrar na mídia sindical, na mídia alternativa, não pode entrar. Então é isso, acho que é a briga que a gente está travando. O sindicato que investe nos seus meios de comunicação próprios, esse sai na frente, né? Nossa, sai na frente e sai muito na frente. Agora, a gente tem que deixar aquela postura arrogante, falar só eu sei fazer comunicação. A função do jornalista hoje, eu acho, é muito mais uma função de curadoria. Não é só, por quê? Porque nós temos, nós aprendemos, muitos de nós aprenderam na faculdade, outros aprenderam nas redações diretamente e tal.
Mas a gente tem alguns critérios. A gente tem o critério da verdade, a gente tem o critério, a gente sabe escrever um lead, a gente sabe coisas assim que o cara que está, por exemplo, sei lá, que está na linha de produção, ou um cara que está no chão de fábrica, ou um cara que está numa empresa, ele não tem ele sabe muitas coisas, mas ele não sabe escrever uma matéria. Então a nossa função é receber esse material todo e traduzir isso numa linguagem que a maior parte das pessoas compreende. Então é uma tarefa de curadoria. Se você incorporar o ímpeto, e as pessoas adoram colaborar, isso é que é muito lindo, assim, entendeu? Quer dizer, o cara tá vendo uma cena que ele sabe que aquilo lá é um registro histórico, ele sabe que aquilo lá que ele está fazendo é uma coisa importante. A primeira coisa que ele pensa é o seguinte: como é que eu faço para isso aí chegar a milhões de pessoas? Se você for uma referência, nós, os jornalistas livres, a gente é uma referência. Hoje em dia, muita gente vê coisas e fica mandando pra gente. E mas nós somos muito zelosos em relação à questão da credibilidade. Então, a gente vai, a gente checa, a gente olha se não tem nenhuma a gente ouve o outro lado. Todas aquelas coisas que o jornalismo tem que fazer. A gente fazendo isso, a gente dá a voz para quem está na ponta, e a gente, em vez de ter 2 repórteres numa manifestação, a gente consegue ter 50 repórteres numa manifestação, 100 repórteres numa manifestação. Então eu acho que a imprensa sindical, se ela tiver essa generosidade de entender que cada repórter, que cada um da sua base, cada trabalhador da sua base pode ser um repórter, incorporar esse cara e dar a qualidade jornalística para aquilo que ele está produzindo, nós vamos chegar onde ninguém nunca chegou. O Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé realizou recentemente um debate apontando os rumos da imprensa sindical, especificamente em relação à reforma da Previdência. Você esteve presente, eu queria que você contasse um pouquinho do que foi falado e principalmente o que você apontou lá de relevante nessa reunião. Bom, foi muito legal essa reunião, porque era um grupo de pessoas muito ligada à comunicação. Tinha muita gente da imprensa sindical e muita gente da imprensa alternativa, não ligada necessariamente a sindicatos, como são os jornalistas livres. Mas foi muito legal, porque foi uma conversa de jornalistas, isso que a gente estava conversando. E foi tão legal, porque um dos momentos, a meu ver, mais interessante foi quando a gente pegou e falou assim... algum companheiro lá chegou e falou assim: gente, vamos falar a real, vamos parar de chamar de reforma da Previdência, porque não é a reforma da Previdência. Reforma da Previdência é como o Temer quer que a gente chame, porque reforma para o trabalhador, isso é que é muito interessante, porque o jornalista se preocupa com a comunicação. Aquilo significa? Como aquilo chega no cara que está recebendo a informação. Então, é aquela coisa, reforma para a maior parte do povo é uma coisa boa, é aquilo que você faz na tua casa para melhorar a tua casa, para deixar a tua casa mais confortável, para deixar a tua casa mais... Isso não é uma reforma, isso é uma destruição da Previdência. Ah, puxa, é mesmo, aí todo mundo se ligou. Tanto que os jornalistas livres, por exemplo, a gente já não chama mais de reforma da Previdência, a gente chama fim da aposentadoria. E Previdência é uma coisa que as pessoas saibam, pouca gente sabe, mas aposentadoria... é uma coisa que todo mundo sabe o que significa. Muitas famílias, inclusive, vivem disso. Muitas famílias sabem, muitos idosos sabem que a aposentadoria é a única garantia de dignidade que ele tem. Quer dizer, se acabar com a aposentadoria, imagine ou se ele se jogar para tão longe que ele nunca alcance, sabe que a velhice vai ser triste. Então, primeiro foi uma conversa muito interessante sobre como tratar a reforma da Previdência. Em vez de reforma da Previdência, vamos tratar do nosso lado. É o fim da aposentadoria. Qualquer pessoa entende o que é isso. Depois, porque a gente tratou dessa questão dos compartilhamentos na rede. Quer dizer, a ideia é a seguinte, muitas pessoas pensam assim, eu vou entrar na rede, né? Então o cara entra na rede, ou mesmo muitos sindicatos entram na rede e falam assim, faz uma página do sindicato, sindicato dos jornalistas. Faz uma página do sindicato dos jornalistas e fala, eu estou na rede. Você não está na rede. Você está usando uma rede social, mas você não está na rede, porque a rede significa você se conectar a parceiros. Se você não fizer isso... Então chegou um jovem sindicalista lá e falou assim, muitas vezes eu posto um negócio que é super importante... E ninguém curte. E tem 2 compartilhamentos. Por quê? Porque você não formou a tua rede. Você pegou, você fez o que a Globo faz. Você pegou e falou assim, é isso, a verdade é... Só que a diferença é a seguinte, a Globo tem 1 milhão de retransmissoras.
para pegar e levar essa informação para todos os lugares. As nossas retransmissoras são os parceiros, são os caras que curtem a tua página. Então, a tua função é construir a rede, entendeu? Então, por exemplo, o Sindicato dos Jornalistas. Estou falando do Sindicato dos Jornalistas hipoteticamente, porque o Sindicato dos Jornalistas é um bom sindicato e um sindicato muito combativo e tal. Mas a tua função não é só entrar na rede. É você pegar e falar, Sindicato dos Engenheiros, você pode compartilhar isso que eu acabei de fazer? Sindicato dos Arquitetos, você pode compartilhar? Sindicato dos, sei lá, Jornalistas Livres, tem um vídeo importantíssimo, vocês poderiam compartilhar o que a gente fez? E assim montar a rede. Aí quando você monta essa rede, em vez de ter 2 compartilhamentos, se o conteúdo é relevante, se o conteúdo é bom, você vai ter milhões de compartilhamentos. Nesta edição, debatendo, conversando sobre imprensa sindical. E no próximo bloco vamos falar sobre os jornalistas livres. O que são, o que fazem, o que comem, como se comunicam. A gente volta daqui a pouquinho, não saia daí. Sua ART pode beneficiar o Sindicato dos Engenheiros. Ao preencher o formulário da ART, não esqueça de anotar o código 068 no campo Entidade de Classe. Com isso, você destina 16% do valor para o CESP. Fique atento, o campo não pode estar preenchido previamente. Apoio Cultural, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo. Estamos de volta na entrevista do Jornal do Engenheiro falando sobre imprensa sindical. Laura, é claro que o assunto teve que transbordar a atuação dos jornalistas livres, que não têm a relação direta, não fazem só imprensa sindical, mas são propulsores dessa contra-informação que vem estabelecer o seguinte, olha, o fato da grande mídia é um fato retratado com o olhar da grande mídia. Agora nós temos outros olhares que merecem ser retratados e eu queria que você falasse um pouquinho do que são jornalistas livres. Bom, jornalistas livres nasceram um pouquinho mais, 2 anos e 2 meses. É uma organização muito jovem e tal. E a verdade é a seguinte, a gente só pôde se juntar porque a gente tem uma tecnologia hoje que é muito bacana. E nesse sentido nós somos assim, uma espécie de uma vanguarda no mundo. A experiência do mediativismo que tem no Brasil, eu vou te falar que é uma das experiências mais ricas em relação a tudo que a gente tem visto no mundo inteiro. Porque a gente está em todas as redes, a gente está em todas as plataformas e tal. Então, precisou que houvesse essa tecnologia para que a gente pudesse ter a relevância que a gente tem. A gente se constituiu há 2 anos e 2 meses muito em cima eram jornalistas que estavam olhando como estava sendo feita a cobertura da grande mídia e começaram a ficar revoltados com o facciosismo, com o partidarismo, com o fato de que a grande mídia só mostra um lado da questão, né? Quer dizer, a gente vê uma tentativa da grande mídia desde quando esse golpe começou a ser montado, de mostrar um setor de políticos que a gente sabia que eram uns políticos completamente corruptos, como se fossem heróis da liberdade. Quer dizer, era um negócio assim que a gente olhava e falava assim, meu Deus do céu, esse cara reencarnou na mesma encarnação e agora virou um santo quando ele era um corrupto de marca maior. Então nós falamos, vamos começar a mostrar o outro lado do que eles não estavam mostrando, que a mídia corporativa não estava mostrando. Então a gente reuniu um grupo, foram uns 80 jornalistas, que se reuniram na primeira reunião, no primeiro encontro, em março de 2015, para pegar e começar a mostrar um outro lado. Nesse exato momento, a gente estava tendo o início das grandes manifestações a favor do impeachment da Dilma, e o início das grandes manifestações contra o impeachment da Dilma. Então a gente falou, bom,
é um momento histórico, super importante e tal, nós queremos participar dessa narrativa, vamos contar. E nós, então, montamos essa rede dos jornalistas livres, que é uma rede incrível. A gente funciona, na maior parte do tempo, a gente funciona conversando pelos chats, que, para quem não sabe, são as conversas ou via WhatsApp ou via Telegram, que também são redes muito novas. Então a gente conversa e combina as pautas. Então a nossa reunião de pauta é uma à distância. É uma reunião à distância, porque a gente faz, toda semana, a gente faz uma reunião de pauta em São Paulo. Porque a gente acha legal que a gente conheça, olhe nos olhos dos companheiros que vão estar com a gente na rua. Muitas vezes tem repressão, a gente precisa confiar no cara que está do nosso lado, que ele vai, se acontecer alguma coisa, eu vou ter um companheiro me ajudando a sair da confusão e tal. Agora, nós somos jornalistas, nós não somos manifestantes. A gente diz o seguinte: jornalista bom não é o jornalista que é preso, não é o jornalista que sai machucado. Jornalista bom é o jornalista que cobre, que é o olho da sociedade para pegar e mostrar o que é que está acontecendo. Essa é a nossa função. Nós temos hoje redes, jornalistas livres espalhados pelo Brasil todo. No interior de São Paulo, é incrível, a gente tem muitos jornalistas livres. São Roque, Campinas, São Carlos, Rio Claro. A gente tem jornalistas livres em várias cidades, Ribeirão Preto. Então a gente combina, temos fora do Brasil, temos em Nova York, temos na Suíça, temos temos um monte na França, temos na Espanha, temos na Itália. Então é uma rede que está se espalhando e as pessoas falam assim: olha, eu estou aqui em Beirute, interessa para vocês um vídeo que a gente acabou de produzir aqui e tal, bom, aí a gente checa se o vídeo é ok, pode mandar e tal, não sei o quê. Então a gente é um jornalismo, em primeiro lugar, colaborativo, mas é um jornalismo, então a gente recebe colaborações de montes de lugares e a gente faz questão de incorporar pessoas que tenham uma disponibilidade, né, de contar essa história, de contar isso que está acontecendo. E a imprensa sindical é parceira nossa. Então, muitas reuniões a gente está junto com os sindicatos combinando essas coberturas. Porque, por exemplo, agora nós tivemos uma greve geral. Uma greve super importante. O sindicato dos eletricitários, por exemplo, que é um sindicato ligado à força sindical, chegou e falou assim: nós queremos contar o que é, como que esse fim da aposentadoria vai afetar a nossa categoria. Vocês topariam vir aqui nos entrevistar? Topamos, fomos lá, fizemos um programa ao vivo com eles, foi super legal. A mesma coisa nós fizemos com o Sindicato dos Trabalhadores de Água e Esgoto. Então são sindicatos parceiros com os quais a gente troca informação e compartilha as coisas. Com isso, essa rede está chegando a milhões de pessoas. No impeachment da Dilma, a gente atingiu 25 milhões de pessoas durante a cobertura lá em Brasília. Agora, durante a greve geral, a gente atingiu 18 milhões de pessoas. Então, nós estamos achando que nós estamos num momento muito interessante de ampliar o alcance e ampliar as parcerias que a gente compartilha. Laura, a gente teria vários cases legais para falar dos jornalistas livres, mas eu queria aproveitar a sua presença e falar da ocupação das escolas paulistas, porque eram ativistas protestando contra uma reforma no ensino, ou uma deforma, ou então um problema no ensino que eles não estavam inclusos. Então, eles entraram nas escolas, ocuparam lá e falaram: vai ter que debater conosco. A imprensa corporativa, como você a denomina, tratou de um jeito. E você, com o olhar dos jornalistas livres, conseguiu encontrar ali um fato que antes não tinha sido tratado, que era a questão da relação da polícia militar com os manifestantes. Queria que você contasse como é que foi isso. Eu acho que esse para mim é um exemplo, mas é um grande exemplo mesmo, assim, de como que a gente... olha, eu acho assim que a gente tem que assumir de uma vez por todas que que a gente é trabalhador, que a gente quer um país melhor, nós não podemos deixar essa narrativa do bem e tal para os outros. É nossa essa narrativa. Então, aqueles meninos, eles ocuparam as escolas porque o governador Geraldo Alckmin estava querendo fechar várias escolas, fazendo a tal da reorganização escolar. Na verdade, significava o fechamento de escolas. Os meninos ocuparam as escolas
E isso foi muito lindo, porque a gente já foi estudante secundarista, a gente sabe do relacionamento que a gente tinha com a nossa escola. A escola, depois da família, quando a gente era adolescente, era a principal identidade nossa. Eu chegava e falava assim, eu sou aluna do Oswaldo Aranha. O outro lá fala assim, eu sou aluna do Rio Branco, eu era aluna do Oswaldo Aranha. Isso é uma segunda identidade, é uma segunda família. E aqueles meninos, de repente, da noite para o dia, a escola deles ia ser fechada. Eles ficaram... Era assim, é como perder um pedaço deles. Eles pegaram e ocuparam as escolas em defesa das escolas. Foi muito lindo, porque o governador Geraldo Alckmin e a assessoria de imprensa do governador logo pegou e veio com o discurso. São baderneiros, são pessoas que estão depredando a escola, são vândalos, são criminosos que estão aproveitando a ocupação para vender droga. E a narrativa da mídia corporativa foi exatamente desqualificar o movimento. Foi desqualificar o movimento, baderneiros. Só que quando a gente chegou lá nas escolas para cobrir, nós participamos já da primeira ocupação. Cobrimos por dentro a primeira ocupação, a segunda ocupação, desculpa, que foi a do Colégio Fernão Dias Pais em Pinheiros. Foi lindo, porque quando a gente estava lá dentro, isso você só vê, a imprensa sindical e nós, só vê se está junto. O que eles começaram a fazer? Começaram a ir as famílias. Então ia a avó do menino que estava ocupando e falava, meu filho, está aqui o lanchinho para você, divide com os seus amigos. Então você já via que não era baderneiro, porque baderneiro não leva a avó junto, entendeu? Tava a família. Aí, de repente, eles começaram a fazer shows, eles começaram a fazer saraus, eles começaram a pintar a escola, eles começaram a cuidar da escola, eles começaram a desentupir. Aí entravam os pais para desentupir, ou seja, a escola começou a ser cuidada como ela nunca tinha sido cuidada e amada como ela nunca tinha sido amada. O que a gente fez? A gente começou a mostrar tudo isso. Quando esses meninos saíram para ir fazer as manifestações, saíram das escolas para ir fazer as manifestações, eles foram barbaramente reprimidos pela polícia militar. Então ficava aquela narrativa, o governo do estado violento e eles ali cuidando da escola. Logo, a opinião pública da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, escolheu um lado. Isso foi muito decorrente da cobertura da mídia. Então, eu acho que a pauta sindical, a gente tem o hábito de falar muito de porcentagem. Cresceu tantos por cento, caiu tantos por cento, o PIB subiu, o PIB desceu, a taxa de desemprego, isso... Nós precisamos humanizar as nossas pautas, porque quando a gente humaniza as nossas pautas, quando a gente mostra o cara ali na ponta, defendendo uma vida digna, defendendo o seu estudo, defendendo a sua escola, você vira a opinião pública. Se a opinião pública está contra você, quando ela vê isso aí, ela começa... E foi exatamente o que aconteceu. Naquele episódio, o governador Geraldo Alckmin teve que reconhecer que precisava discutir melhor e recuou na reorganização escolar, que até agora não foi aplicada. Perfeito. Bom, debatendo aí imprensa sindical e também os jornalistas livres, a sua atuação. Laura, felizmente nosso tempo finda, mas eu quero agradecer muito a sua presença e deixar a câmera aberta para suas considerações finais. Bom, queridos, eu acho que nós estamos vivendo um momento muito dramático da história do país, né? Quer dizer, eu acho que nós temos a possibilidade de repente, daqui a pouco, acabar com o ganha-pão de um monte de gente na velhice. Eles estão querendo destruir a justiça do trabalho, a justiça trabalhista, que hoje em dia é a única justiça que defende o trabalhador, é a única. Então, gente, eu acho que é o momento da gente ir para as ruas e ajudar a documentar essa jornada heróica que os trabalhadores estão fazendo em defesa dos seus direitos. Então, eu queria convidar todo mundo a estar junto, e não só a estar junto, mas a estar registrando isso junto com a gente e mandando esse material para a imprensa dos sindicatos, para as imprensas livres e tal, para a gente mostrar a grandiosidade da resistência dos trabalhadores a esses golpes que estão sendo tentados aí. Perfeito. E no seu vídeo aparece aí as redes sociais dos jornalistas livres para que você possa também interagir com eles. Laura, obrigado, viu? Muito obrigada a você, querido Fábio, muito obrigado aos companheiros aí e a você que está nos assistindo. Obrigada.
Esta edição do JE na TV não termina aqui. Fique conosco e acompanhe mais assuntos relativos à engenharia, inovação, o desenvolvimento e, claro, também sobre o universo do trabalho. Um forte abraço e até breve!